Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-nos o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, sede da sabedoria, e como não pode deixar de ser neste dia de São José e como patrono, digamos assim, da Sagrada Família, que é o modelo de todas as famílias, invocamo-lo também a ele. São José, rogai por nós. Então, Amoris Laetitia, a alegria do amor, é uma exortação apostólica pós-sinodal sobre o amor da família. Recolhe os resultados de 2 sínodos sobre a família convocados pelo Papa Francisco, como já disse, em 2014 e 2015, cujos relatórios conclusivos são abundantemente citados, juntamente com documentos e ensinamentos dos seus predecessores e numerosas catequeses sobre a família, que são documentos do Papa Francisco. O Papa, como também já disse, recorre também aos contributos de diversas conferências episcopais de todo o mundo e a citações de personalidades de relevo, entre as quais a que também já referi, Martin Luther King e um teólogo antropólogo muito conhecido e da reflexão ética, Erich Fromm. Então, no início da exortação, diz-se que a alegria do amor que se vive nas famílias é também motivo de júbilo para a Igreja. Apesar dos numerosos sinais de crise no campo do matrimónio, o desejo de família permanece vivo, especialmente entre os jovens, e isto incentiva a Igreja. Nesse sentido, o Papa diz que o anúncio cristão sobre a família é verdadeiramente uma boa nova, uma boa notícia. Referindo-se naturalmente aos sínodos, diz que o caminho sinodal permitiu analisar a situação das famílias no mundo atual. É uma situação de complexidade, quer dos temas tratados, que nos mostraram a necessidade de continuar a aprofundar com liberdade algumas questões doutrinais, morais, espirituais e pastorais. O Papa toca aqui um argumento muito delicado, porque há 2 correntes, às vezes um bocadinho extremistas, na Igreja, a propósito das questões da família. Uma fechada sobre um conjunto de teses um bocadinho estáticas e ancoradas em leis muito herméticas, sem abertura para a reflexão sobre as mesmas, e por outro lado há um debate e há um conjunto de opiniões doutrinais que muitas vezes estão exatamente no limite daquilo que é uma doutrina aceitável sobre as questões do matrimónio. E nesse sentido o Papa diz: os debates que têm lugar nos meios de comunicação ou em publicações e até mesmo entre ministros da Igreja estendem-se, cá estão os 2 extremos, entre o desejo desenfreado de mudar tudo sem suficiente reflexão ou fundamentação, até a atitude que pretende resolver tudo através da aplicação de normas gerais ou deduzindo conclusões excessivas de algumas reflexões teológicas.
Papa quer com isto dizer que não há dúvida nenhuma que mesmo a doutrina do matrimónio precisa de uma atualização e de uma reflexão profunda, mas naturalmente aquele quadro de princípios que continuam a ser o fundamento assente naturalmente na teologia do matrimónio e no sacramento propriamente dito do matrimónio. Portanto, na Igreja é necessária uma unidade de doutrina e de praxis, mas isso, apesar de ser indispensável, não impede que existam maneiras diferentes de interpretar, sobretudo culturalmente, alguns aspectos da doutrina ou algumas consequências que decorrem dela. Ao longo deste primeiro capítulo, e abordando naturalmente os fundamentos bíblicos do matrimónio e da família, perceberemos porque é que se chegou a esta situação que quase se tende a descaracterizar os verdadeiros reais e valores em que assenta a família na perspectiva cristã. Todavia, em cada país ou região, é possível buscar soluções mais enculturadas, atentas às tradições e aos desafios locais. O Papa volta a insistir, dizendo que o caminho sinodal se revestiu de uma grande beleza e proporcionou muita luz. Quer dizer que a Igreja sente que avançou no discernimento sobre o matrimónio com o contributo dos padres sinodais. E nesse sentido, ele faz um agradecimento. Agradeço tantas contribuições que me ajudaram a considerar em toda a sua amplitude os problemas das famílias do mundo inteiro. O conjunto das intervenções dos padres sinodais, que ouvi com atenção constante, pareceu-me um precioso poliedro. Sabemos que é sempre, digamos assim, este exemplo geométrico que o Papa usa para falar de uma realidade multifacetada. Este precioso poliedro é formado por muitas preocupações legítimas e, além disso, por questões honestas e sinceras. Neste enquadramento, o Papa considera que a exortação Amoris Laetitia adquiriu também um significado especial no contexto do ano jubilar da misericórdia. E por isso ele vê, em primeiro lugar, que devemos apreciar os dons do matrimónio e da família e manter um amor forte e cheio de valores, como a generosidade, o compromisso, a fidelidade e a paciência. Portanto, independentemente da doutrina em si, a virtude também tem que estar presente a estes níveis. E depois salienta, em segundo lugar, que precisamos de nos encorajar todos para sermos sinais de misericórdia e de proximidade para a vida familiar. O que quer dizer que não temos que criar tanto problemas às famílias, mas colocar-nos do lado da solução e, portanto, a sermos instrumentos de comunhão, de misericórdia, de perdão, de reconciliação, sobretudo num contexto em que há tantos conflitos e em que é tão fácil a ruptura matrimonial. No desenvolvimento da exortação, nós encontramos praticamente, como já vos disse, 9 capítulos. O primeiro, que é aquele que veremos hoje também, é inspirado na Sagrada Escritura. O segundo é uma leitura da situação atual das famílias para podermos manter os pés assentes na terra. O Papa gosta sempre muito de partir da realidade. O terceiro capítulo
são elementos essenciais da doutrina da Igreja sobre o matrimónio e a família. Naturalmente, não poderíamos partir, depois do fundamento bíblico e da leitura sociológica da realidade, não podíamos avançar sem ter em conta os elementos essenciais da doutrina da Igreja sobre o matrimónio e a família. Pois os capítulos centrais, o 4º e o 5º, são 2 capítulos dedicados ao amor, porque o amor é efetivamente a grande vocação da família. O capítulo 6º aborda os caminhos pastorais que nos levam a construir famílias sólidas e fecundas segundo o plano e os desígnios de Deus. Depois, o Papa entendeu por bem também dedicar um capítulo autónomo à educação dos filhos, pela importância que isso tem, naturalmente. O 8º capítulo é um convite, por um lado, aos sentimentos de misericórdia nas relações inter- e intrafamiliares e, por outro lado, também a todos, às famílias e aos pastores, para fazerem um discernimento pastoral perante situações, e são tantas hoje, que não correspondem plenamente àquilo que o Senhor nos propõe. Portanto, as famílias confrontam-se hoje com praxes culturais e sociais e até mesmo sociológicas, fruto muitas vezes também das ideologias, que colocam em crise as famílias e as levam muitas vezes até ao limite do bom senso. O último capítulo o Papa aponta algumas breves linhas da espiritualidade familiar. Naturalmente, ao longo dos séculos, os carismas contribuíram também para aprofundar a espiritualidade familiar. E o Papa, consciente como está, de que na atualidade há novos movimentos que apostaram imenso e inovaram no campo do papel dos casados na vida cristã e nas responsabilidades da Igreja e também dos movimentos e dos organismos eclesiais e, portanto, o Papa entende ser importante traçar estas breves linhas da espiritualidade familiar. Como podeis ver pela diversidade dos capítulos, a exortação aborda diferentes estilos, até mesmo em termos científicos e literários, e, por outro lado, muitos e variados temas. Então, depois desta introdução que nos apresenta um bocadinho o quadro da exortação apostólica, passaríamos à análise do primeiro capítulo e à reflexão, podemos dizer, se possível, também teológica e espiritual, porque assenta nos fundamentos bíblicos daquilo que é verdadeiramente a doutrina da família e do matrimónio. O primeiro capítulo intitula-se À Luz da Palavra. O Papa começa por dizer o seguinte: a Bíblia aparece cheia de famílias, gerações, histórias de amor e de crises familiares. Desde as primeiras páginas, desde o Gênesis, onde entra em cena a família de Adão e Eva, como seu peso de violência, mas também com a força da vida que continua, da vida que nasce e que continua, até às últimas páginas, onde aparecem as núpcias da esposa e do cordeiro, no livro do Apocalipse. Digamos que há aqui também uma forte proposta de entendimento da família a partir da pregação de Jesus, que em Mateus 7, 24, 27, fala das duas casas que podem ser construídas ou sobre a rocha ou sobre a areia. É uma imagem que todos nós conhecemos porque a teremos ouvido ler muitas vezes na liturgia da palavra da celebração do sacramento do matrimónio. Portanto, mas estas duas casas representam muitas situações familiares concretas
do mundo em que nós vivemos. E o Papa começa esta abordagem bíblica a partir de um salmo, o Salmo 132, que o Papa diz, guiados pelo salmista, através de um canto que ainda hoje se proclama nas liturgias nupciais, quer judaica, quer cristã. Peço desculpa, eu disse 132, é um outro que também vamos citar, mas este é o 128. E o salmo é breve, mas percebem imediatamente a sua relação com a família. Diz assim: felizes os que obedecem ao Senhor e andam nos seus caminhos, como que a dizer que é um caminho em conformidade com a vontade de Deus. O salmo continua: comerás do fruto do teu próprio trabalho, assim serás feliz e viverás contente. A ligar o trabalho também indelevelmente à vida familiar. A tua esposa será como videira fecunda na intimidade do teu lar. Os teus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Duas imagens tipicamente familiares, a esposa e os filhos. O salmo refere-se como que ao chefe da família e a tudo aquilo que a constitui e compõe. E continua: assim será abençoado o homem que obedece ao Senhor. O Senhor te abençoou do Monte Sião, como quer dizer que a família é, e veremos isso mais adiante, uma realidade profundamente abençoada por Deus. Possas contemplar a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e chegues a ver os filhos dos teus filhos. Este voto de prosperidade é naturalmente uma maneira de abençoar e de fazer prosperar a vida da família. E termina com Shalom, como é a grande saudação de paz a Israel. Ora bem, e agora, partindo do Salmo 128, o Papa Francisco, numa análise bíblica, mas ao mesmo tempo teológica, fala dos diversos elementos que compõem a família, a começar naturalmente pelo marido e pela mulher. Tu e a tua esposa é o título que antecede os números seguintes. Então o Papa convida-nos a cruzar o limiar desta casa serena, que o Salmo 128 representa, com a sua família sentada ao redor da mesa em dia de festa. E o que é que encontramos neste cenário? O casal, formado pelo pai e a mãe, com toda a sua história de amor. Aquele desígnio primordial que o próprio Cristo evoca com decisão, em Mateus 19:4. Não lestes que o Criador, desde o princípio, fê-los homem e mulher? E depois, ainda reportando-se a Gênesis 2:24, Cristo justifica esta decisão inicial do Criador, descrevendo que, por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. É muitíssimo interessante, mais adiante aprofundaremos este aspecto, perceber que o texto bíblico fala de uma só carne. Poderia, porventura, ter dito de um só espírito, mas era uma forma de dizer, de espiritualizar, provavelmente demasiado, uma realidade que se cria histórica, real, social. E por isso aqui carne não é necessariamente e imediatamente só a carne no sentido em que nós entendemos a palavra, mas é a realidade na sua totalidade, tal como na nova antropologia, corpo e alma não são duas realidades separáveis, mas absolutamente unidas entre si, ao ponto de constituir uma unidade inscindível e, portanto, uma unidade de ser.
Então, o Papa, continuando, diz que estes 2 primeiros capítulos grandiosos do Gênesis oferecem-nos a representação do casal humano na sua realidade fundamental. E agora é interessante ver como ele faz uma leitura bíblica de diversas fontes, onde se evidencia exatamente a grandeza desta realidade fundamental que é o casal humano. Voltando sempre ao Gênesis, Jesus diz, como ouvimos há pouco, que Deus criou o ser humano à sua imagem, criou à imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. E agora, aquilo que salta à vista imediatamente desta afirmação de Jesus, que cita Gênesis 1, 27, é que a imagem de Deus tem como paralelo explicativo precisamente o casal, homem e mulher. O que é que, antes de mais e em primeiro lugar, é paralelo explicativo? É exatamente o homem e a mulher. Veremos mais adiante como aquela unidade conjugal tem como matriz e raiz precisamente a unidade de Deus na trindade de pessoas. Sem dúvida, preserva-se a transcendência de Deus, mas uma vez que Ele é ao mesmo tempo Criador, a fecundidade do casal humano, como imagem viva e eficaz, torna-se sinal visível do ato criador. É muitíssimo interessante isto, não é? A gente vai perceber agora, à medida que o Papa avança com a sua reflexão bíblica, a quantidade de realidades verdadeiramente maravilhosas que hoje andam tão arredio da vida e da experiência familiar. Quando se há uma realidade verdadeiramente sagrada e que depois torna sagradas também as pessoas que a constituem, é precisamente a família. O casal que ama, à maneira de Deus, que é amor, a sua imagem, e gera a vida, é a verdadeira escultura viva. Portanto, a família torna-se como que a única escultura viva. Como sabeis, não eram admitidos na fé judaica nenhum tipo de escultura, nem de pedra, nem de ouro, nem de qualquer outra realidade que era proibida pelo Decálogo. Mas há uma escultura viva, que é precisamente a família, que é capaz de manifestar Deus, Criador e Salvador. Portanto, é um amor fecundo, que chega a ser o símbolo das realidades íntimas de Deus. E depois aqui o Papa cita uma quantidade de textos onde se fundamenta precisamente esta sua afirmação. Diz ele, sob esta luz, a relação fecunda do casal torna-se uma imagem para descobrir e descrever o mistério de Deus, fundamental na visão cristã da Trindade, que em Deus contempla o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Espírito de amor. Ora bem, o Deus Trindade é comunhão de amor e a família é o seu reflexo vivente. Portanto, é uma imagem riquíssima, belíssima, extraordinariamente iluminadora. Nós podermos olhar a família e ver a realidade da família no seu aspecto mais sagrado, que é o de ser escultura viva da própria Trindade, representação e imagem da Trindade. O Papa João Paulo II, no seu magistério, tem um texto muito interessante que diz assim, e passo a citar: o nosso Deus, no seu mistério mais íntimo, não é solidão, mas uma família, dado que tem em si mesmo paternidade, filiação e a essência da família, que é o amor. Ora bem, este amor na família divina é o Espírito Santo. Até aqui o Papa João Paulo II. Podemos concluir
que então a família não é alheia à própria essência divina, porque aquilo que tornou os dois uma só carne, no sacramento do matrimónio, foi precisamente o Espírito Santo. Foi pela ação do Espírito Santo que aqueles dois consagrados, que são o homem e a mulher batizados filhos de Deus, passam a constituir essa escultura viva da Trindade que reflete também a própria essência divina. E por isso, paternidade, maternidade, filiação são como que harmonizadas precisamente pela essência da família, que é o amor, que é o Espírito Santo. É muito interessante este aspecto trinitário do casal, encontra uma nova representação na teologia paulina. Certamente estão a recordar-se da carta aos Efésios, onde o apóstolo apresenta o casal como um mistério equivalente ou simbolizando a união entre Cristo e a Igreja. Portanto, a imagem provavelmente mais feliz de todas para representar humanamente o casal e a família é precisamente esta união entre Cristo e a Igreja. Portanto, já só por isto que acabamos de dizer, verificamos a grandeza desta vocação matrimonial que nasce exatamente de um sacramento que, através do Espírito Santo, constitui nesta essência, digamos, divina, a própria vida familiar. Ora bem, Jesus sempre, naquilo que nos disse acerca do matrimónio, na sua reflexão sobre o matrimónio, no capítulo 2 do Gênesis, faz-nos ver o retrato admirável do casal com alguns detalhes que são profundamente elucidativos. O Papa não usou todos, mas privilegiou dois. O primeiro tem que ver com esta busca vivida, esta inquietação vivida pelo homem, que busca uma auxiliar semelhante, ou seja, alguém com a mesma identidade dele, capaz de resolver, de solucionar, digamos assim, esta solidão que perturba o homem e que não encontra remédio na proximidade dos animais e da criação inteira. Portanto, trata-se da busca de uma relação direta, quase direi frontal, olhos nos olhos, num diálogo sem palavras, porque no amor os silêncios costumam ser mais eloquentes do que muitas palavras. Portanto, trata-se esta busca de chegar ao encontro com um rosto, com um tu, que reflete o amor trinitário, o amor divino. Digamos que o primeiro dos bens que caracterizam exatamente o retrato admirável do casal é precisamente esta ajuda condizente e uma coluna, sustentáculo de apoio para cada um dos membros do casal. Aliás, como diz a mulher do Cântico dos Cânticos, eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Quando nos colocamos a analisar em profundidade estes textos bíblicos, damos-nos conta de como a cultura e a sociedade se secularizou tanto no campo da família, que quase não encontramos estes valores e esta profundidade na maneira de conceber e de pensar do homem moderno. Todavia, deste encontro que cura a solidão na busca do homem, surge a geração e a família. E aqui está o segundo detalhe que o Papa quis chamar a atenção para a catequese que Jesus faz sobre o matrimónio. Adão, que é também o homem de todos os tempos e de todas as regiões do nosso planeta, o qual, juntamente com a sua esposa, dá origem a uma nova família. Aliás, o Gênesis havia dito: unir-se-á à sua mulher
e serão os dois um só. É como que, a dizer na expressão do original hebraico, a minha alma está unida a ti, ou seja, evoca-se uma união matrimonial não apenas na sua dimensão corporal e sexual, mas também e sobretudo na sua doação voluntária de amor. Aliás, é neste sentido que deve ser entendido o tornar-se uma só carne. Tornar-se uma só carne é o fruto desta união que realiza e concretiza esta expressão da Escritura: a minha alma está unida a ti. E, portanto, cada um dos seres, o homem e mulher, podem dizê-lo a respeito um do outro. Esta é verdadeiramente uma visão nova, embora não nova no sentido de desconhecida, mas renovada depois da queda no Jardim do Paraíso e do Gênesis, que traduz o verdadeiro sentido, a essência divina do matrimónio. E agora, depois de analisar o marido e a esposa, o Papa aborda a questão dos filhos como rebentos de oliveira sentados à mesa da família. Se os pais são como que os alicerces da casa, os filhos constituem as pedras vivas da família. O Antigo Testamento tem estas coisas interessantes, como se podem estudar. A palavra que aparece mais vezes depois da designação divina Yahvé, o Senhor, é precisamente filho. É um termo que remete para um verbo hebraico que significa construir, porque os filhos são, juntamente com os pais, os construtores do futuro e os construtores da realidade familiar. Os filhos são como que imagens que aludem quer à edificação de uma casa, quer à vida social e comercial que se desenrolava às portas da cidade. Aliás, conhecemos todos a expressão: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. E os filhos são exatamente esta bênção do Senhor, este fruto das entranhas do casal, esta verdadeira dádiva de Deus. Por isso é que, biblicamente, podemos afirmar que a presença dos filhos é, em todo o caso, um sinal de plenitude, de bênção divina, da continuidade na família, da história da salvação, de geração em geração. Então podemos dizer que a esta luz a família tem a sua verdadeira dimensão, atinge, alcança a sua verdadeira dimensão. E onde é que ela se traduz? Também fundamentado em tantos textos bíblicos do Novo Testamento, sobretudo das cartas de São Paulo, a família é a igreja que se reúne em casa, ou, como nós usamos dizer muitas vezes, que o Concílio Vaticano II tantas vezes citou, é a igreja doméstica. É aquele espaço vital de uma família que se transforma em igreja doméstica, em local da Eucaristia, da presença de Cristo sentado à mesa com os membros da família. Não esqueçamos aquela frase lindíssima do Apocalipse que diz: olha que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aquilo que esta citação do Apocalipse nos quer dizer é que se esboça assim uma casa que abriga no seu interior a presença de Deus, a oração comum e, por conseguinte, a bênção do Senhor. Não há dúvida que desta reflexão do Papa Francisco na Amoris Laetitia resulta um quadro completamente renovado e redescoberto daquele que é o fundamento bíblico familiar.
A Bíblia, além disto tudo, refere-se também a um outro aspecto importantíssimo da vida familiar, ou seja, a família como local da catequese dos filhos. Talvez muitos de vós conheçais a tendência que se tem vindo a fazer sentir nos últimos tempos de conceber os catecismos e a própria catequese não separada da família, sem dúvida e sem prescindir o contributo até ministerial, digamos assim, enquanto é um ministério dos catequistas, mas onde o ponto de partida é sempre o dos pais como aqueles que construíram o primeiro local da catequese dos filhos. Aliás, e isto tem fundamento também nos textos do Pentateuco, quando se diz que o que ouvimos e aprendemos e os nossos antepassados nos transmitiram, não o ocultaremos aos nossos descendentes. Tudo contaremos às gerações vindouras, as glórias do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele faz. Eu posso imaginar que muitos dos casais que estão aqui neste momento a participar exultam de alegria e provavelmente se reveem neste quadro tão maravilhoso que é aquele que a Sagrada Escritura nos descreve e em que coloca as famílias como uma realidade verdadeiramente sagrada. Por isso, a família é o lugar onde os pais se tornam os primeiros mestres da fé para os seus filhos. Diz o Papa com uma expressão muito interessante, é uma tarefa artesanal, pessoa a pessoa. E depois cita sempre um livro sapiencial, quando diz: assim entoarão o seu canto ao Senhor as diferentes gerações, os jovens e as donzelas, os velhos e as crianças, como que para dizer que tudo isto é tarefa artesanal, pessoa a pessoa, daquele que é o núcleo fundamental da família, como lugar inicial da fé e do ensinamento da fé. Por essa mesma razão, o Papa resume e diz, afirma, os pais têm o dever de cumprir com seriedade a sua missão educativa. Eu direi, muito embora agradecendo o contributo que as paróquias e os seus catequistas oferecem às famílias, de modo algum os pais podem sentir-se dispensados de ser eles os primeiros investidos da missão educativa, e aqui falamos da missão educativa da fé. Portanto, os filhos são chamados a receber e praticar o mandamento: honra teu pai e tua mãe, mas ao mesmo tempo a cumprir as obrigações familiares e sociais em toda a sua plenitude, sem os transcurar com qualquer tipo de desculpas que seja. O Evangelho lembra-nos também que os filhos não são uma propriedade da família, os pais não são donos dos filhos, mas espera-se o seu caminho pessoal de vida juntos uns com os outros. Naturalmente, sabemos que o Senhor faz ver que a escolha de vida do filho e a sua própria vocação cristã podem, em algumas situações, e até mesmo naquela do matrimónio, exigir uma separação para realizar a entrega de si mesmo ao reino de Deus. Quer uma vocação consagrada, quer uma vocação à vida religiosa, quer a vocação matrimonial, nascem sempre deste contexto de uma família que educou e preparou para a realização dos planos de Deus sobre cada um de nós. E por isso a Escritura exalta, neste mesmo sentido, a necessidade de outros laços mais profundos, mesmo
dentro das relações familiares. Não esqueçamos que o próprio Jesus, quando interpelado sobre a presença da sua mãe e dos seus irmãos, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E por outro lado, também, sempre ainda naquelas que são as predileções de Jesus e nos diversos relacionamentos que ele naturalmente salienta e promove e aprecia e de alguma maneira indica como vocação da família, fala também das crianças, naturalmente ainda não consideradas no seu verdadeiro lugar na sociedade do Médio Oriente, mas Jesus quer exatamente propor aos adultos, como mestres dessa educação, aquilo que para ele significava a relação espontânea e afetuosa com as crianças. E até mesmo o exemplo que elas traduziam para a nossa vida espiritual. Quando disse, se não voltardes a ser como as criancinhas, não podereis entrar no reino dos céus. Portanto, é curioso verificar como a leitura que Jesus faz dos textos bíblicos do Antigo Testamento, sobretudo de Gênesis, quando desenvolvidas à luz da sua palavra e da novidade que ele vem trazer, colocam a instituição familiar num plano de tal maneira superior e elevado que só podemos dizer que a família é verdadeiramente uma realidade sagrada. Mas como não podia deixar de ser, naquelas que são realidades sagradas, que são também muitas vezes realidades sacrificadas. E aqui sacrifício significa oferta de si mesmo como oblação e louvor a Deus. E agora um novo subcapítulo dentro do primeiro capítulo de origem bíblica, como vimos, que o Papa nos apresenta e que intitula deste modo: um rastro de sofrimento e sangue. O que é que o Papa quer dizer isto? Quer dizer que o idílio que o Salmo 128 que nós lemos apresenta não nega, todavia, uma amarga realidade que marca toda a Sagrada Escritura. Como que a dizer-nos que no meio da extraordinária vocação que naturalmente caracteriza a vida familiar, também existe este rastro de sofrimento e de sangue. É a presença do sofrimento, do mal, da violência que está presente no mundo e na história, que dilaceram a vida da família e a sua comunhão íntima de vida e de amor. E nós temos neste momento um sinal evidentíssimo e um sinal, podemos usar a expressão a sangrar, que é exatamente o que se está a passar na Ucrânia. São exatamente famílias separadas, são mulheres e crianças que fogem, são pais que têm de permanecer para defender o seu país. É, de facto, um rastro de sofrimento e de sangue. A palavra de Deus é testemunha constante desta dimensão obscura que assoma já nos primórdios, quando, com o pecado de Adão e Eva, a relação de amor e a pureza de relação entre homem e mulher se transforma num domínio, como aliás diz o Gênesis depois do pecado. Procurarás apaixonadamente o teu marido, mas ele dominar-te-á. É a forma e a demonstração visível do rastro de sofrimento e sangue que atravessa muitas páginas da Bíblia, a começar pela violência fratricida de Caim contra Abel e dos vários litígios entre os filhos e entre as esposas dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, passando pelas tragédias que cobrem de sangue a família de David
até às numerosas dificuldades familiares que registra a história de Tobias ou a confissão amarga de Job abandonado. Portanto, isto para dizer que o próprio Jesus nasce numa família modesta, refugiada, porque tem de fugir à pressa para uma terra estrangeira. Entra na casa de Pedro, onde a sua sogra está doente, experimenta naturalmente ao longo do seu ministério apostólico tanto sofrimento, deixa-se envolver pelo drama da morte na casa de Jairo ou no lar de Lázaro. E tantas outras citações que o Papa aqui apresenta na exortação e que se referem exatamente a grandes experiências de contacto de Cristo com o sofrimento e daquilo que o Papa chama hoje tocar a carne sofredora de Cristo. Portanto, não temos dúvidas de que assim como Cristo conhece as ansiedades e as tensões das famílias, inserindo-as nas suas parábolas, também nós hoje continuamos a conhecer e a assumir e a enfrentar e a suavizar tantas vezes este sofrimento e este sangue que corre sobre as histórias de tantas famílias. Nesta breve resenha que referimos sobre a experiência mais dramática da família, podemos comprovar que a palavra de Deus não se apresenta como uma sequência de teses abstratas, como dizíamos há momentos na introdução, mas como uma companheira de viagem, mesmo para as famílias que estão em crise ou imersas em alguma tribulação. Portanto, isto continua a ser válido hoje. Infelizmente, o que se passa é que muitas famílias perderam a capacidade de fazer a leitura do seu sofrimento e das suas crises à luz da palavra de Deus. E, no entanto, Deus mostra-nos aí a meta do caminho, quando Ele próprio vem enxugar as lágrimas dos nossos olhos e até que não haja mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, como diz afinal o livro do Apocalipse. Mas o Papa não deixa de considerar, para além dos aspectos mais íntimos, relacionais ou espirituais da família, também com aquilo que é uma realidade intimamente ligada à história da família, à história da própria criação. Deus confiou ao homem para que a sirva a criação. Usamos muitas vezes o verbo dominar, provavelmente com os sentidos que lhe damos hoje, mas aquilo e a força que estava por detrás desse verbo que Deus utilizou para nos confiar o cuidado da criação era no sentido de um serviço e não de um domínio. É neste sentido que o Pai, no início do Salmo 128 que lemos, é apresentado como um trabalhador que pode, com a obra das suas mãos, manter o bem-estar físico e a serenidade da sua família. Aliás, de acordo com aquilo que diz o versículo 2 do Salmo, comerás do fruto do teu próprio trabalho, assim serás feliz e viverás contente. Temos aqui a imagem do trabalhador que transforma a matéria, a criação que lhe foi confiada, e aproveita as energias da criação, fazendo nascer o pão de tanta fadiga, comerás o pão com o suor do teu rosto, para além, naturalmente, de se cultivar a si mesmo e de se fazer crescer juntamente com toda a criação que lhe foi confiada. É também uma outra forma, infelizmente hoje em dia, que perdeu muito este sentido, que está presente na espiritualidade familiar e no contexto familiar, e que é o valor espiritual, para além de material, do trabalho. O trabalho torna possível, simultaneamente, o desenvolvimento da sociedade, o sustento da família
e também a sua estabilidade e fecundidade. Não esqueçamos que também o livro dos Provérbios realça a tarefa da mãe de família, cujo trabalho aparece descrito nas suas múltiplas mansões diárias, merecendo o elogio do marido e dos filhos. Dito isto, podemos compreender o drama que significa, ao longo da história da humanidade e também nos dias de hoje, o drama do desemprego e a precariedade laboral que geram sofrimento, como já é atestado na Escritura e como a realidade atual tantas vezes nos faz compreender. Esta falta de emprego que afeta de várias maneiras a serenidade das famílias e o seu próprio sentido de realização e de felicidade. Não podemos esquecer, afinal, que é exatamente a degeneração que o pecado introduz na sociedade quando o homem se comporta como um tirano, como agora o nosso amigo Putin, um tirano não só com a natureza, desvastando-a, utilizando-a de forma egoísta e até brutal, como é o caso da guerra, para destruir e matar. Por isso, temos consequências como aquelas que estão à vista, não só nas perturbações ambientais, mas naquele que será agora o resultado e o fruto desta intervenção bélica da Rússia na Ucrânia. Desequilíbrios económicos, sociais e morais a todos os níveis. E o Papa termina este primeiro capítulo, e nós estamos também praticamente a terminar a nossa intervenção, referindo-se a algo que é absolutamente indispensável para enfrentar, sobretudo, estas últimas dimensões que o Papa salientou na vida das famílias e que são o sofrimento e todas as limitações da condição humana ferida pelo pecado, pelo ódio e pela guerra. O Papa refere-se nos últimos 4 números da exortação apostólica, o 27, o 28, o 29 e o 30, deste primeiro capítulo, à ternura do abraço. Como distintivo dos seus discípulos, Cristo pôs sobretudo a lei do amor e do dom de si mesmo aos outros. Portanto, onde é que a família assenta as suas bases é na lei do amor e no dom recíproco de uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que quem dá a vida pelos seus amigos, disse Jesus em São João. Portanto, frutos do amor são também a misericórdia e o perdão que muitas vezes devem integrar esta reciprocidade do amor. No horizonte do amor essencial, na experiência cristã do matrimónio e da família, destaca-se outra virtude, um pouco ignorada nestes tempos, diz o Papa, de relações frenéticas e superficiais. E essa virtude é precisamente a ternura. E o Papa vai buscá-la não só ao Salmo 131, mas também a vários livros do Antigo Testamento. Diz ele, a união entre o fiel e o seu Senhor é expressa com laços de ternura, traços de amor paterno e materno. Lá, nesses textos bíblicos, aparece a intimidade delicada e carinhosa entre a mãe e o seu bebê, um recém-nascido que dorme nos braços da sua mãe depois de ter sido amamentado. Todos nós conhecemos estas imagens riquíssimas com as quais Deus se manifesta na sua ternura a cada um de nós, mas para dizer mais uma vez como a família é verdadeiramente a representação mais genuína e autêntica da imagem de Deus. É, pois, uma intimidade consciente
esta da imagem que citávamos, e não meramente biológica, não é apenas o conforto que o bebê precisa e que exprime no sentir-se bem ao colo da mãe. Não, o próprio salmista diz: estou sossegado e tranquilo como a criança saciada ao colo da mãe. É qualquer coisa de mais do que meramente biológica, é uma intimidade consciente e experimentada. Paralelamente, podemos ver estas palavras verdadeiramente comoventes num texto de Oseias que é riquíssimo de sentimentos. E cito agora o profeta Oseias: quando Israel era ainda menino, eu amei-o. Eu ensinava Efraim a andar, trazia-o nos meus braços, segurava-o com laços de ternura, com laços de amor. Fui para ele como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Inclinei-me para ele para lhe dar de comer. São de uma riqueza expressiva de sentimentos estes textos de Oseias e deviam ajudar-nos a olhar de novo para as nossas famílias com este sentido tão profundo bíblico que aqui nos é retratado. Então, quase a terminar, o Papa diz: com este olhar feito de fé e amor, de graça e compromisso, de família humana e trindade divina, contemplamos a família que a palavra de Deus confia nas mãos do marido, da esposa e dos filhos, para que formem uma comunhão de pessoas que seja a imagem da união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais uma vez, o modelo que a família tem para si mesma é a Santíssima Trindade. A atividade geradora e educativa é um reflexo da obra criadora do Pai. A família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da Palavra de Deus e a comunhão eucarística para fazer crescer o amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito. Não há dúvida absolutamente nenhuma que estas palavras do Papa nos ajudam a refontalizar biblicamente a família e nos dá ocasião para experimentar o gosto, o prazer de ser membro de uma família e de construir entre nós uma família. Não nos admira que o grande testamento de Chiara, no final da sua vida, nos tenha sido dirigido através destas suas palavras: sede sempre uma família. Então, a terminar este primeiro capítulo, o número 30 da exortação, onde o Papa, e em dia de São José era preciso fazê-lo, salienta este ícone da família de Nazaré, que é cada família. Ou melhor, cada família deve ter diante de si o ícone da família de São José, da família de Nazaré: Jesus, Maria e José. Portanto, no dia a dia, feito de fadigas e até de pesadelos, devemos ter a capacidade de sofrer a violência incompreensível das nossas vidas, como também experimentou José e Maria com a perseguição de Herodes. Experiência que, infelizmente, e como dissemos há momentos relativamente à Ucrânia, ainda hoje se repete tragicamente em muitas famílias de refugiados, descartados e inermes. Então, a concluir estas maravilhosas palavras do Papa Francisco: no tesouro do coração de Maria estão também todos os acontecimentos de cada uma das nossas famílias, que ela guarda solicitamente. Por isso, pode ajudar-nos a interpretá-los de modo a reconhecer a mensagem de Deus na história familiar. Meus queridos amigos,
este é o primeiro, e direi, maravilhoso capítulo da Amoris Laetitia. Espero que ele tenha ajudado a refontalizar espiritualmente e biblicamente as nossas famílias, as nossas, de todos nós, que ninguém se sinta fora deste quadro e, apesar das tensões, dos sofrimentos, das dificuldades, este é o desígnio de Deus, que aliás é um desígnio trinitário que impende sobre cada um de nós, enquanto membro de uma família e sobre cada uma das nossas famílias. Eu direi que estamos todos de parabéns, enquanto todos somos verdadeiramente uma família à imagem da Santíssima Trindade.